Hoje eu quero apresentar para vocês 3 paradoxos. O primeiro dele é da democracia. Quanto mais democrática uma sociedade, mais ela permite a ascensão de um tirano, que as massas, que a população vote em alguém que põe fim à democracia. O segundo paradoxo é o paradoxo da liberdade. A liberdade extrema e restrita permite que o mais forte use da sua liberdade para oprimir os demais, assim restringindo a liberdade. E o terceiro paradoxo é o paradoxo da tolerância, que a tolerância excessiva permite com que os intolerantes se fortaleçam, assim eliminando os tolerantes. Esse último paradoxo da tolerância me veio muito à mente enquanto eu reli alguns trechos do livro A Personalidade Autoritária, organizado pelo filósofo Theodor Adorno com um grupo de psicólogos. Esse livro é um livro monumental, tem quase 1000 páginas e deveria ser leitura obrigatória para as pessoas. Pois esse livro, que foi escrito logo após o final da Segunda Guerra Mundial, logo após os horrores do Holocausto, logo após a barbárie do nazismo, foi um esforço para compreender como é que pessoas normais aderiram a essa mentalidade e que levou uma população inteira, um país inteiro, a cometer essas atrocidades. Eles analisaram várias pessoas nos Estados Unidos para tentar retraçar um perfil do fascista, dessa pessoa intolerante, autoritária, e que através dos seus atos oprimem os outros e levam a um Estado antidemocrático. Um Estado nos quais os horrores tais como os vistos durante os anos 30 e 40 puderam acontecer. Nessa obra, a essência do fascismo, a essência da personalidade autoritária, tem a ver com o etnocentrismo. Embora etno nos dê a impressão de que tem a ver com raça, com etnia, na verdade eles se remetem a uma mentalidade grupal, tribal. Então, um grupo com uma identidade, com certas características, que se volta contra outros grupos, ou que se sente ameaçado por outros grupos. No caso da Alemanha nazista, no caso do regime fascista, tinha a ver com uma rejeição aos judeus, principalmente. Esse foi o núcleo da ideologia nazista, mas não eram apenas esses grupos, mas também os grupos dos comunistas, dos socialistas, dos homossexuais, dos deficientes físicos, mentais. Então, o nazismo, através de uma identidade de pureza étnica, de uma pureza racial, identificou vários inimigos na sociedade e, através disso, pôde perpetrar os seus atos. Então, basicamente, essa visão de um grupo contra outros, uma visão tribal, uma mentalidade intragrupal contra uma mentalidade extragrupal. O fascista é aquele que pensa o mundo nessas polaridades, nessas oposições. Curiosamente, esse extragrupo, esses que estão fora desse nosso grupo tribal, eles são ameaçadores, eles parecem que vão prejudicar os nossos valores, que vão nos destruir, mas ao mesmo tempo eles são inferiores a esse grupo. Eles são degenerados, eles não possuem poder, eles estão buscando poder. Então é alguém que é uma ameaça ao mesmo tempo que é frágil, alguém que é inferior. E é vingativo. O grande medo desse grupo aí que é autoritário é de que esse outro grupo, que nesse momento é fraco e é subjugado, possa chegar ao poder um dia e se vingar desse grupo dominante. Então vamos supor no caso do nazismo, que os judeus se tornassem tão fortes, tão fortalecidos economicamente e politicamente que pudessem oprimir os alemães de verdade. Ou no caso hoje em dia do Brasil, que os gays, as feministas, os comunistas cheguem ao poder e através disso se voltem contra a classe média branca heterossexual. É o grande medo que você vê, por exemplo, em relação ao kit gay ou a comportamentos sexuais em geral. É como se a existência desses grupos e as práticas que eles fazem e como eles se comportam fossem uma ameaça à identidade do grupo. Inclusive a questão sexual é essencial para a personalidade autoritária. Os fascistas, de acordo com essa definição desse livro, são pessoas que têm um grande problema com a questão da sexualidade. Então eles veem uma ameaça à moralidade, O comportamento dos outros sexuais é um grande perigo para os valores tradicionais. Então a liberdade sexual das mulheres, dos gays, inclusive crimes sexuais, eles não só não devem ser punidos com rigor, como devem ser punidos com maior rigor do que qualquer outro crime. Não basta apenas você aprisionar ou punir um estuprador ou um pedófilo. Na verdade, para eles, você tem que matar um pedófilo, você tem que matar um estuprador, porque os crimes sexuais para essas pessoas são muito piores do que qualquer outro tipo de crime. E essa mentalidade autoritária, ela também só pensa em termos de dominação. Então, se eles estão no poder, eles têm o direito de oprimir os outros, de reprimir os outros, de suprimir o comportamento dos outros. Por outro lado, o grande temor, como já foi dito, é que se os outros assumirem o poder, que eles serão repressores e farão desse grupo uma vítima, farão desse grupo um grupo subjugado. Eles são incapazes de aceitar que outras pessoas queiram igualdade, por exemplo, que queiram uma sociedade mais justa e mais igualitária. Para eles sempre é uma questão de dominação, sempre é uma questão hierárquica. Eles não conseguem pensar numa estrutura horizontal, onde todos tenham direitos semelhantes, onde todos tenham oportunidades semelhantes. Sempre haverá alguém no topo e haverá uma base subjugada.
E é óbvio que eles preferem estar no topo, né? E um outro mecanismo que eles utilizam é pensar a oposição enquanto estereótipos. É impossível pensar o outro enquanto um indivíduo. Sempre estão em grupos de oposição. Então você vê os comunistas, que têm uma série de características próprias que são utilizadas para estereotipar esse grupo. Os feministas, como sujas, com sovaco peludo, que não gostam de homens. Ou os gays, com certas características. Então as pessoas com personalidade autoritária não conseguem pensar no indivíduo enquanto singular, mas apenas como um estereótipo dentro de um grupo maior. E sempre são estereótipos negativos. Você nunca vai encontrar alguém denominando o comunista com algum tipo de valor positivo, ou uma feminista, ou os homossexuais. Enquanto que, por outro lado, para os membros do grupo que ele faz parte, sempre há valores positivos. Sempre são os guardiões da moralidade, dos valores justos, dos valores corretos. E um aspecto interessante é que nesse grupo deles, um dos princípios elementares é a obediência absoluta e irrestrita. Você não pode desafiar a autoridade dentro desse grupo, senão você é automaticamente eliminado desse grupo. A lealdade é um dos fatores essenciais. É claro que nesse sentido a gente está falando sobre o nazismo particularmente, porque é sobre o que se trata esse trabalho, mas essa mentalidade autoritária, essa personalidade autoritária, ela está presente em vários outros grupos, inclusive da extrema-direita. Inclusive grupos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, mas mais particularmente em grupos que o Adorno e os outros psicólogos denominam como pseudo-conservadores. Eles pensam ser conservadores, mas na verdade eles fogem totalmente dos valores clássicos do conservadorismo. E o que os psicólogos dizem, né, é que essa agressividade em relação a outros grupos, a grupos fora daquele ao qual eles pertencem, se deve à incapacidade deles reagirem à repressão interna dentro da hierarquia que eles pertencem. Por exemplo, dentro desse grupo eles têm uma figura de autoridade, um líder, e eles não conseguem reagir contra esse líder. Então eles precisam voltar à agressividade contra os outros. Ou uma figura paterna repressiva, ou um líder religioso repressivo. Essa repressão causa um conflito interno nessa pessoa e ela precisa voltar essa agressividade contra outro, que não faça parte nem do grupo e nem da estrutura hierárquica. Como eu disse, esse livro é muito interessante, esse livro do Adorno, recomendo a leitura. Não sei se tem disponível no Brasil, eu sei que faz muito tempo que não é reeditado, mas vale conferir. Porque essa descrição da personalidade autoritária tem muito a ver com o que a gente vê atualmente entre certos grupos políticos, certos grupos ideológicos, tanto na internet quanto fora, e eles têm um grande potencial de conversão dos outros, né? Eles pegam no ponto frágil das pessoas que sentem a falta de uma estrutura hierárquica na vida deles, de uma estrutura de poder, então eles acabam afetando pessoas que estão no momento de fragilidade de fato, em que se submetem a esses procedimentos e essas regras internas ao grupo. Como eu disse no outro vídeo sobre a extrema-direita, as pessoas mais suscetíveis a esse discurso são justamente aquelas que se sentem abandonadas pelo sistema, que se sentem deixados para trás pelo sistema. Então elas vão em encontro nesse discurso extremista, nesse discurso autoritário e antidemocrático, principalmente, uma saída, uma válvula de escape para suas frustrações. E retornando aos paradoxos iniciais que eu apresentei aqui, eu quero me deter sobre um em particular, que é abordado pelo filósofo Karl Popper no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele apresenta de maneira mais explícita o que se trata o paradoxo da tolerância. Eu vou ler aqui textualmente para vocês terem uma ideia do que o Popper fala sobre isso. Paradoxo da tolerância. Tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se nós estendermos tolerância ilimitada até mesmo para aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o massacre dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, e a tolerância com eles. Nesta formulação, não subentendo, por exemplo, que sempre devamos suprimir a enunciação de filosofias intolerantes, desde que possamos enfrentá-las com argumento racional e mantê-las em xeque pela opinião pública. A supressão seria certamente o menos sábio, mas devemos nos arrogar o direito até mesmo de suprimi-las, pois pode facilmente ocorrer de elas não estarem preparadas para nos encontrar no nível do argumento racional. Mas começando a denunciar qualquer argumento, elas podem proibir seus seguidores de ouvir a qualquer coisa como sendo tão enganadora quanto o argumento racional, e ensiná-los a responder a argumentos através do uso de seus punhos. Devemos, portanto, arrogar-nos em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. Devemos afirmar que qualquer movimento pregando intolerância se põe fora da lei, e devemos considerar a incitação à intolerância e perseguição como criminoso, exatamente como devemos considerar a incitação ao homicídio ou ao sequestro, ou como devemos considerar a incitação à reinstauração do comércio escravagista. Essencialmente o que o Popper fala, e tem a ver também com essa mentalidade intragrupo e extragrupo, que o Popper denomina com outra nomenclatura, ele diz que se trata da sociedade fechada e da sociedade aberta, tem a ver com essa necessidade de combater aqueles que são autoritários e aqueles que defendem um regime antidemocrático. Nesse caso ele fala da tolerância, de como a tolerância irrestrita, a tolerância absoluta, até mesmo com quem é intolerante, pode levar ao fim da tolerância. Porque os intolerantes são justamente aqueles que, uma vez no poder, são os que perseguem os demais. Então o que o Popper propõe, inicialmente pelo menos, quando você se depara com o discurso intolerante contra aquele que quer eliminar algum grupo ou oprimir um grupo, é confrontá-los intelectualmente, confrontá-los argumentativamente.
através de argumentos, através da fala, através do discurso. Só que isso nem sempre é possível, pois quem é intolerante vai considerar esse discurso como falacioso, como mentiroso, e vai descartá-lo. E muitas vezes vai propor a violência como resposta. Então, nesse caso, o que o Popper propõe é que sejamos intolerantes com a intolerância, evitar com que crimes horrendos, como já vimos na história, voltem a ocorrer. Porque há um grande potencial para isso. O ser humano, enquanto grupo, não pensa racionalmente. Ainda mais quando se sujeita a uma figura de autoridade que manda eles fazerem coisas absurdas. Então, para resumir, não podemos ser tolerantes com quem é intolerante. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se faz sentido essa lógica do Popper, essa enunciação que ele faz em relação ao paradoxo da tolerância. O que você pensa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.